De volta com você aqui no Além da Notícia de hoje. Estamos falando sobre eleições, política. Daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre Semana Social Brasileira e dois convidados especiais, Dom Guilherme Verlanck, que é bispo-presidente da Comissão da Caridade, Justiça e Paz na CNBB, e temos também o Gilberto Souza, que é membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Bem, estávamos conversando agora sobre voto facultativo, voto obrigatório. O povo brasileiro já está preparado para o voto facultativo ou não? E, Dom Guilherme, chega um candidato na paróquia de determinado sacerdote e diz: eu comungo na sua paróquia, o senhor pode me apoiar, a igreja pode apoiar minha candidatura. E aí, Dom Guilherme? E aí, qual das duas que você quer que eu comece respondendo? Do voto facultativo ou as duas? Vamos pelo voto facultativo ou obrigatório. Tá. Bom, eu estava dizendo no bloco anterior que o fato de nós ainda termos a obrigatoriedade do voto demonstra que ainda não somos uma sociedade politicamente madura, pronta. Talvez nesse momento ainda seja necessário, mas o ideal é caminhar. Não, eu nem chamo de voto facultativo, eu chamo de voto livre. Facultativo não é uma expressão, para mim não é uma expressão muito feliz. O cidadão, a cidadã brasileiros, se eles sentem que esse país é seu, esse país é nosso, eles têm que ter o prazer de participar da vida política, têm que ter o prazer de querer colocar quem verdadeiramente eles acham que sejam capazes de exercer em nome da nação brasileira o poder, de vereador a presidente da República. Em todos os três poderes. Aliás, o poder judiciário é uma outra questão que dá pano para manga. Por que tem que ser escolhido o executivo, o legislativo e o judiciário tem outro processo, mas isso é um outro assunto. Então, eu penso que nós precisamos amadurecer muito ainda na cidadania. Damos grandes passos nas últimas 2 décadas, especialmente a partir do início da década de 90, quando houve todas aquelas privatizações e tudo mais, começou a ter uma reação brasileira. E desde lá, o povo brasileiro começou a ser mais participativo. Temos que continuar, e o ideal um dia chegar a ter verdadeiramente a liberdade. Outra coisa é ser obrigado a ser filiado a um partido político para ser candidato. O processo, para mim, começa viciado. Porque, no fim, o partido me apresenta 3, 4 candidatos e eu não quero nenhum deles. E aí? O senhor acha que a Tem pessoa... outros países, Estados Unidos, outros países, que têm outra forma de escolher os seus candidatos a serem candidatos. Então, por isso, o processo eletivo, ele não pode se restringir a uma convenção de um partido que muitas vezes trabalha interesses internos de partido, e muitas vezes aqueles que são os candidatos, eles são, às vezes porque são fortes de voto, mas muitas vezes eles nem se importam muito com a sociedade, seja local, estadual ou nacional. Então, é um processo todo. Por isso que eu falava que o voto, e esse voto é apenas um símbolo do tanto que nós temos que crescer. Então, Guilherme, o seu pensamento está muito além do que existe hoje de pensamentos no Congresso Nacional, né? Quanto à reforma política, né? A reforma política nós nunca podemos esperar, isso não é a primeira vez que eu afirmo, nós não podemos esperar que venha uma reforma de dentro do Congresso Nacional. Podemos esperar pequenos remendos. Reforma política se faz por meio de uma constituinte. Reforma política se faz por meio de plebiscitos, de discussões, de envolvimento da sociedade brasileira. Isso aqui é um processo longo, mas tem que acontecer. Gilberto. Agora é interessante a gente verificar, e se eu dissesse que nós já começamos a fazer a reforma política, talvez quem está em casa fale assim, como? Aprovamos em 99 a lei 9840. Aprovamos o ficha limpa, que teve um deputado que dizia que era mais fácil um boi voar do que aprovar o ficha limpa, e foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Por quê? Porque houve todo um processo de mobilização social. Aquilo que o senhor disse, pressão popular. Quando o povo vai às ruas, as mudanças ocorrem, né? E já tem um movimento, tem a plataforma sobre a reforma política. Eu acredito que a situação atual do Supremo Tribunal Federal deve levar a sociedade brasileira a repensar como que se estrutura o sistema político. Está se julgando lá pessoas, mas também o próprio, de alguma maneira, a própria forma de exercer o poder no Brasil. Nós temos que repensar, aproveitar esse momento
para repensar e introduzir essas questões que o Dom Guilherme tão bem tem colocado. O financiamento de campanha vai continuar da forma que está? Eu achava que as empresas, na minha ingenuidade, elas contribuíam com as campanhas eleitorais visando o bem comum. E a gente percebe que não. Mas agora a gente está vendo uma CPI que está nos mostrando justamente o contrário. Né? Exato. Olha, a nossa conversa está muito boa. Eu tenho aqui, inclusive, uma pergunta na manga para a gente continuar esse papo já já. Temos que é a questão do porém, que está na fila de comunhão. Aquela da fila da comunhão. O político que está na fila da... Dom Guilherme, como é? Como a igreja age com um candidato declaradamente católico, cristão? O que ela diz? O que ela faz? Nós, Igreja Católica, respeitamos quem pensa diferente, outras igrejas, porque o princípio da democracia é o respeito ao pensamento diverso. Mas nós, Igreja Católica, até pelo próprio direito canônico, universal, nós não temos partido político e nós não temos candidato político. Eu, na minha diocese, em várias paróquias, eu tenho vários candidatos que vêm das pastorais da igreja. E esses candidatos, de acordo com a sua formação política e cristã, eles podem estar afiliados a um partido A, B ou C. Todos eles devem ser respeitados. Então, nós, de fato, não é pela quantia de comunhões ou não comunhões. Eu posso até, de repente, votar em alguém que não seja católico. Pode parecer estranho ao ouvido do católico isso. Então, eu não posso votar porque ele vai favorecer a minha igreja. Eu estarei cometendo o mesmo erro daquela empresa que vai apresentar um candidato da sua empresa para defender o interesse daquela empresa. Depois que alguém é eleito, se for presidente, é presidente de todo o Brasil. Dos que têm religião, dos que não têm religião. Quando alguém é eleito governador, senador, deputado, prefeito, vereador, é a mesma coisa. O vereador lá na sua cidade, por pequena que seja a sua cidade, 2.000, 3.000 habitantes, ou por grande que seja de 10 milhões, como São Paulo, o vereador, ele não é vereador daquela rua, ele não é vereador daquela associação, ele não é vereador daquela igreja, A, B ou C, ele é vereador da cidade, ele é vereador do município, a mesma coisa o prefeito. Então, por isso e por outras questões mais, nós, Igreja Católica, não indicamos candidato, não temos candidato e não temos partido e não indicamos partido. Às vezes, dentro da Igreja Católica, nós temos diversos movimentos eclesiais. Às vezes, um movimento eclesial apoia alguém que seja membro daquele movimento, mas não para defender o movimento, pensando que dele possa ser alguém que pense a sociedade como um todo, exatamente para quebrar esse vício de que deve defender pequenos interesses. Então, nós temos candidatos muito bons em vários níveis, que pertencem a movimentos ou pastorais. Bom, em síntese... Mas eles não são indicados pela igreja. A igreja espera que qualquer que seja o eleito, ele uma vez eleito, defenda não só aqueles que são da sua igreja, mas toda uma sociedade, seja de uma igreja, seja de um segmento, seja de um grupo, de um partido, de um movimento qualquer. Isso é um princípio básico da política. Se não for assim... E é por isso que o bom candidato é aquele que está preparado para assim agir. Exatamente. E tem que assumir esse compromisso. Se o prefeito for católico de missa, dominical, e temos muitos assim, e a igreja evangélica precisa, ou sem religião precisa, o bem não é feito a uma entidade, ele é feito para o bem comum de toda a sociedade. O senhor está dando uma resposta agora para muita gente que dizia assim, mas por que a igreja tal elege tantos deputados, vereadores e tal, e a igreja católica não se mexe, não se mobiliza e tal? Eu acho que a sua resposta agora ficou bem, límpida. Vai no Congresso Nacional, ou vai na Câmara de Vereadores. Na minha cidade, Ipameri, nós temos, eu acho que 1 ou 2 evangélicos. Os demais são católicos. Nem todo mundo vai na missa. Agora, por que dizer que ele não foi escolhido pela igreja, ele foi escolhido pela sociedade ipamerina? Então, não é verdade que nós não temos.
Nós temos aqui, o Gilberto sabe mais do que isso, na sede nacional da CNBB, em Brasília, todo mês tem uma missa dos deputados e senadores que querem participar. Mas eles não são teleguiados, eles não estão indo a cabresto. De todos os partidos. De todos os partidos. E a igreja não exige que que eles a favoreçam com suas medidas. O interessante, né, Dom Guilherme, tem um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que trabalha na perspectiva da autonomia do temporal. A igreja divulga, eu não tenho autoridade para falar em nome da igreja, mas é interessante e eu acho que a qualidade da nossa igreja católica, ela indica critérios e valores. E a partir de critérios e valores, o cristão católico escolhe o seu candidato livremente. Não a partir de interesses. Não pode ter voto de cabresto, não pode ter. Vou pegar a frase, a igreja então, ela indica critérios e valores e não candidatos. Não candidatos. Valoriza todos os candidatos, tem diálogos. Eu sei, pessoalmente, nós colaboramos enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz com várias dioceses que os bispos juntam todos os candidatos e apresentam. A igreja pensa isso aqui da política, apresenta critérios, valores, e aí estimula a participação dos leigos, que é o campo específico de ação da política do leigo. Então é muito interessante, é um diferencial positivo que a nossa igreja tem. E os parlamentares que vão à CNBB, como o Dom Guilherme colocou, todo mês com a celebração, eles vão lá enquanto espaço de reflexão, depois tem um café da manhã, e são parlamentares de todos os partidos. E é interessante notar que tem parlamentares que disseram, lá no Congresso a gente nem se conversava, a gente se odiava. A partir desse espaço, a gente já passou, inclusive, a ter espaços de diálogo, de conversa, de interação. Aí são partidos, por exemplo, do PSOL ao DEM, do PSDB, do PT, do PMDB, de vários partidos que frequentam a CNBB, uma missa mensal, para espaço de reflexão também posterior à missa. Que a igreja sempre pede, e eu diria exige, de todos os candidatos, a defesa da vida, da sua concepção à morte natural. Essa é uma postura da igreja. Quem é candidato, ele tem que defender a vida, a defesa da justiça, a promoção da justiça, a defesa e a promoção do bem comum. Então, são valores supra e que nascem do Evangelho. Então, qualquer candidato, são alguns parâmetros que nós colocamos que deve ter. Então, eu acho que por aí que nós vamos mudar o jeito de compreender e de fazer política. Está errado um padre. Padre é para ser ministro do sagrado, junto com o povo. O padre deve preparar leigos que possam um dia assumir o cargo político. Mas não é função do padre assumir o cargo político. Não é função, eu não quero me intrometer dentro da igreja, do outro, mas o pastor, a função dele é uma, a questão política é outra. Mas eu respeito quem pensa diferente, mas eu tenho essa compreensão. Essa seria uma outra questão que a gente poderia até falar também. Como é que a igreja dialoga com o padre que quer ser vereador, que quer ser prefeito, que quer ser deputado? O que a igreja diz a ele e se a igreja, depois de conversar com ele, se o libera? Porque a gente tem alguns casos aí no Brasil, né? Eu tenho na minha diocese. Eu orientei, ele insistiu, está candidato num município. Eu tive que fazer o que a igreja manda, suspender de ordens. Não pode exercer o ministério de presbítero, de padre, enquanto candidato. Se for eleito, ele continua suspenso. Não é o Dom Guilherme que fala isso, é o direito canônico que fala isso. Uhum. Se ele não for eleito e ele quiser retornar ao ministério, bom, aí eu já coloquei para ele 5 condições. Não é assim, acabou, não foi eleito, amanhã você volta. Não, não é bem assim. Eu acho que amizade é amizade, disciplina é disciplina, ordem, ordem. Mas o padre, quando é ordenado, ele promete obediência ao seu bispo diocesano, e o bispo diocesano promete obediência ao Santo Padre, o Papa, e fidelidade à Igreja e ao Evangelho. Então, curtinho, essa é a questão. Muito bem. Uma última questão aqui neste bloco, porque a gente tem ainda um terceiro bloco com questões interessantíssimas também. A igreja vem trabalhando, e para mim essa é uma novidade aí de poucos anos atrás, agora a formação dos leigos para a política, não é isso, Gilberto? Sim, tem uma Escola Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que é vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
E nós sabemos a experiência de várias escolas no Brasil inteiro, que educa os leigos, as leigas, para a ação política nas suas mais diversas mediações. Que a política não é só a partir do partido e o poder do Estado, mas ela se dá também nas suas mediações, movimentos sociais, categorias profissionais, movimento sindical. Tem vários outros canais de participação efetiva do cristão leigo na ação política. E também educando também os padres, as religiosas, os religiosos, para que estimule a participação dos leigos no campo da política, que a ação, como o Dom Guilherme tão bem colocou, a ação do presbítero é estimular a participação, não diretamente... Assumir o lugar do leigo. Muito bem. Como eu também não quero ser padre sendo casado, né? Ó, a gente volta daqui a pouco no próximo bloco para falar sobre a Semana Social Brasileira, que é uma semana que chega a durar até anos, e a gente vai falar, portanto, sobre ela e o tema deste ano, Estado para quê e para quem? Já, já.